férias começando e muitos pais não sabem o que fazer com seus filhos em casa. Por isso, hoje a gente trouxe a Daiane, sua filha Tainá, de 7 anos, e os arquitetos Aniele e Douglas para conversar um pouquinho mais com a gente sobre o que dá para fazer. Bom dia, Daiane, Tainá, Douglas, Aniele, tudo bom? Daiane, conta pra gente um pouquinho da onde surgiu a ideia de fazer um jardim com horta na sua casa para entreter a Tainá. Então, bom dia, Vera. A ideia inicial era fazer um cantinho para a Tainá brincar e interagir com a natureza, né? E ela começou esse ano em uma escola e lá eles praticam essa atividade. Eles plantam, possuem horta, eles cultivam lá e acabou incentivando ela. Ela ficou super empolgada e aí eu andei pesquisando para montar uma horta para ela, um jardim para ela lá em casa. Eu achei que era fácil. Então, eu achei que era fácil, achei que era algo bem facinho, mas no fim comecei a pesquisar na internet e eu vi que era bem mais complexo do que eu pensava, porque envolvia muitos fatores, né? E eu então acabei buscando ajuda, auxílio técnico para isso. Entendi. Aniele, quais fatores seriam esses? Quais preocupações na hora de criar um jardim para crianças? Então, justamente como ela falou, muitas pessoas acham que fazer um jardim voltado para criança é uma coisa simples, mas não é, porque, como ela mesma disse, tem vários fatores que devem ser considerados, como, por exemplo, a questão da altura da planta, tem que estar de acordo com a altura da criança, a questão dos caminhos também, que a gente não indica que sejam caminhos retos, que a gente procura trabalhar mais com caminhos curvos, que é justamente para induzir a criança a participar. Isso, exatamente. E em questão das plantas, Douglas, o que você poderia dizer pra gente que deve ou não deve ser utilizado num jardim de criança? Então, Vera, para começo de conversa, a gente deve sempre tomar cuidado com plantas que atraem muitos insetos e também as plantas que têm espinho, justamente para não acabar não furando as crianças e tudo mais. Algumas plantas que não são indicadas para esse caso, Vera, é a coroa de Cristo, a fênix, alguns tipos de cactos, porque tem uns espinhos muito aparentes, a dama da noite e o não me toque. São plantas que geralmente ou têm espinho ou elas liberam algum tipo de substâncias que acabam atraindo insetos, então isso não é legal para ter um jardim para criança. E as que a gente mais indica são plantas que geralmente têm um cheiro mais forte, mais agradável, como por exemplo o alecrim, ele tem um cheirinho bem interessante, a menta, a hortelã, é interessante para a criança já desenvolver o olfato nessa parte. Tá ótimo. E quando eu procurei até a ajuda deles, foi exatamente para tomar esse tipo de precaução, com medo de colocar uma planta que desse coceira na pele dela, algum tipo de irritação também, né? E eu acabei percebendo que a Tainá, quando nós começamos a plantar, ela foi desenvolvendo o olfato, como você disse. Quando plantamos o alecrim, ela começou a desenvolver esse tipo de sentido. Exatamente. Uma das maiores intenções do jardim voltado para a criança é estimular os sentidos, né? Que é a questão do visual, da audição, do tato, do olfato, que aí a gente pode trabalhar, por exemplo, com a audição a gente já utiliza fonte de água ou fazer caminhos com pedras. E a questão do tato também, que é a criança tá ali trabalhando com as ferramentas e tudo mais. O visual a gente procura trabalhar plantas e flores coloridas, né, que estimulam a criança. E o olfato é a questão do cheiro mesmo, que eles estão falando. E falando sobre o que dá para pôr e tal, o que mais que pode ser utilizado no jardim, além da vegetação em si? Que materiais fica legal para a criança trabalhar junto ali? Então, Vera, nessa parte do jardim a gente costuma projetar bastante os caminhos. Como a Aniele falou, a gente tem que trabalhar um caminho mais sinuoso, mais curvo, justamente para a criança ter uma quebra de energia ali. E nesses caminhos é muito interessante você trabalhar com materiais diferenciados, como por exemplo a pedra, a madeira, as folhas secas, que já dá aquele barulhinho, já estimula a criança a estar ali brincando. Em alguns jardins é muito comum também você
fazer, projetar e desenhar caminhos mais lúdicos, como por exemplo a amarelinha, um caracol, uma coisa mais trabalhada, que estimula a criança a estar ali. E as fontes de água também, que tem o barulhinho da água, que já estimula a criança também. Daiane, eu vi que a Tainá não para, né? Que ela é bem hiperativa. Me conta, ela teve uma melhora depois que começou a mexer com as plantas? Como que foi? Sim, ela é que a planta criou uma certa responsabilidade para ela, né? Ela sabe que ela esparrama tudo, tá ali cultivando, depois ela sabe que ela tem que guardar, então isso auxiliou muito. E a Tainá, ela é uma criança extremamente agitada, né? E tanto que eu perguntei para a Aniele, o que a gente pode colocar que pode dar uma quebrada? Então ela acabou falando em relação das cores, né? Sim. Como que funcionava. Como que as cores interferem nessa questão da criança no jardim, tanto para o bom quanto para o mal? Então, geralmente nesses jardins a gente costuma trabalhar com bastante colorido, justamente pela questão do lúdico. Mas não é aconselhado, Vera, você trabalhar cores muito, muito quentes, como por exemplo o vermelho, que você já deixa a criança um pouco mais agitada. Então você tem que trabalhar umas cores mais frias, colorido, mas não tão quente, que é para a criança dar uma acalmada. Seria o verde, o azul, o roxo, o azul, amarelo também, a questão do girassol que a Aniele falou, que é bem interessante. Mas não trabalhar com cores muito quentes. E Tainá, conta pra tia, o que você mais gosta no jardim da sua escola? A horta. A horta? Então agora, pessoal, a gente foi até a escola da Tainá com a nossa repórter Letícia conhecer a horta que ela tanto gosta. Dona Lucinéia, como que funciona a horta aqui no CENF? Bom, a horta surgiu da necessidade de incentivar uma boa alimentação, uma alimentação saudável. É um projeto anual e ele surgiu da necessidade da gente fazer com que as crianças percebessem e desenvolvessem o gosto pela alimentação saudável e o plantio do próprio alimento. Elas têm semanalmente a visita na horta para fazer pequenas limpezas, porque agora a gente já está só mantendo o canteiro. Já foi plantado, já foi cultivada a terra, então agora eles já estão só mantendo e fazendo a colheita já, que a gente já está retirando as verduras daqui da horta. Eu procurei uma empresa que vende todo o insumo, parte de irrigação, e eles nos deram um suporte técnico. E lá mesmo eu comprei algumas coisas para a senhora também comentou a respeito que não pode usar o esterco por conta das crianças mexerem. Então da moscas e larvas, né? Isso não é adequado para manuseio de crianças e até mesmo ele demandaria um outro tipo que seria para expulsar esses pequenos insetos. Então aí eu teria que ter um outro tratamento para que essas larvas, né, não se procriassem aqui na horta. Esse canteiro aqui do jardim, ele surgiu da releitura de uma pintura de Van Gogh, Os Girassóis. Tainá, o que você mais gosta de fazer aqui no CENF? Mais gosto é de que tem aula de horta, que a gente traz nossos materiais e a gente cuida das plantinhas. E esses materiais, você comprou, Tainá? Como que foi? Eu e a minha mãe, quando a gente começou a mexer com horta, a gente foi comprar. Olha, vou te mostrar. Tá seca a plantinha.